Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre hemodiálise. Você que gosta dessa temática de hemodiálise, você que trabalha em setor de hemodiálise, você enfermeiro que gostaria de se especializar na área de hemodiálise, você técnico de enfermagem que gostaria de fazer um curso de técnico de hemodiálise, assista esse vídeo até o final e tire todas as suas dúvidas sobre essa temática super interessante. Então vamos lá. O que vem a ser hemodiálise? A primeira coisa que a gente precisa saber, definir o que é diálise. Diálise nada mais é que um processo empregado para a remoção de líquidos e dos produtos de degradação do corpo quando os rins são incapazes de fazê-lo. Então, a diálise nada mais é que um processo de remover todo excesso de líquido do corpo do paciente, todo excesso de substância tóxica do corpo do paciente, a qual, pela função fisiológica, sairia na urina do paciente. Como os rins eles não têm essa capacidade de filtrar, então se faz necessário a realização da diálise, seja diálise peritoneal. No vídeo anterior, você que não assistiu o meu vídeo, assista ao meu vídeo sobre diálise peritoneal, e seja por hemodiálise. Tá? Então, o que vem a ser a hemodiálise, propriamente dito? É um método de filtração do sangue, onde é utilizado um dialisador, ou seja, um rim artificial, que serve como uma membrana semipermeável sintética que substitui os glomérulos do rim. Então, fazendo a função de filtragem desses rins. Aqui vocês estão vendo a imagem do capilar, né, que é chamado capilar da hemodiálise. Então, utilizado um para cada paciente. O paciente que faz hemodiálise, ele faz 3 vezes por semana. E se houver alguma necessidade, pelo nefrologista, ele pode realizar mais uma sessão. Normalmente o paciente faz segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, conforme escala da clínica de hemodiálise a qual esse paciente faz o seu tratamento, ok? Então esse é o capilar da hemodiálise. Então esse é o rim artificial que é chamado. Então aqui vocês estão vendo ele montado na máquina, o capilar, no caso o rim artificial, e aqui ele filtrando o sangue do paciente. Então nós vamos falar mais à frente sobre os dispositivos utilizados na hemodiálise. A hemodiálise é realizada com a utilização de fístula arteriovenosa, que vocês estão vendo na imagem, e de 2 catéteres específicos. Você que não assistiu o meu vídeo sobre catéteres venosos centrais, assista e tire a dúvida sobre os tipos de catéteres centrais que existem, ok? Então, os 2 catéteres que existem são o catéter de Schuyler, que é o nome da marca, e o catéter de Permicati. A fístula arteriovenosa também às vezes é utilizada para a realização da hemodiálise. O que vem a ser a fístula arteriovenosa, a famosa FAV? Nada mais é que um acesso criado cirurgicamente no antebraço do paciente, onde existe a união de uma artéria com uma veia, conforme a imagem que vocês estão vendo aí. Para a hemodiálise são realizadas 2 punções na FAV, na fístula arteriovenosa, para se obter um fluxo sanguíneo adequado para passar no dialisador. Porém, uma punção será para a saída e a outra punção será para a entrada do sangue no paciente, conforme a imagem que vocês estão vendo anexa aí na tela. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o paciente portador de FAV, de fístula arteriovenosa? Nós devemos observar diariamente se ela está funcionando, ou seja, se existe frêmito, aquela pulsação que existe na fístula, então você vai tocar na fístula. Se existe frêmito, é porque a fístula está funcionando. Se não tiver frêmito, é porque a fístula não está funcionando.
Então são tremores que existem na hora que você toca a região da fístula. Então, sempre comunicar ao nefrologista se houver, no caso, baixo fluxo sanguíneo. Não verificar pressão arterial e nem punção venosa no membro de fístula. Não pode administrar medicamentos no braço que o paciente tem a fístula arteriovenosa. Você vai sempre orientar o paciente a não levantar peso com o braço da fístula e não é permitido dormir também sobre o braço da fístula arteriovenosa. Retirar os curativos compressivos após 6 horas do término da hemodiálise. Nós devemos sempre avaliar presença de sinais flogísticos no local da fístula, ou seja, calor, hiperemia, dor e edema nesse local. A fístula é exclusiva para hemodiálise, lembre sempre disso. Sobre catéteres venosos centrais, os 2 catéteres utilizados na hemodiálise. Você sabe diferenciar um catéter de Permicate e um catéter de Schuyler? Você sabe a diferença dos dois? Então eu vou tirar a dúvida agora de vocês. Então, o catéter de Schuyler, ele tem uma duração, uma permanência de 21 dias normalmente no paciente. Ele é utilizado para insuficiência renal aguda. Já o catéter de Permicate, ele tem uma longa permanência, ele dura mais de 1 ano e é colocado normalmente no centro cirúrgico para casos de insuficiência renal crônica. Como que eu observo o aspecto do catéter para saber a diferença de um para o outro? Normalmente o catéter de Permicate, ele é mais flexível do que o catéter de Schuyler. Já o catéter de Schuyler, ele costuma ter uma via a mais para que a equipe da enfermagem, possa utilizar os medicamentos. Então nessa via eu posso utilizar medicamentos, tá? Então não se deve coletar sangue e nem fazer medicamentos no catéter de Schuyler, a não ser que ele tenha essa terceira via. Se tiver 2 vias, não é permitido fazer medicamentos nem coletar sangue, a não ser que o nefrologista autorize a utilização desse catéter, por conta da contaminação do catéter, porque existe um alto risco de contaminação. Então, a diferença do catéter de Schuyler e de Permicate são essas. É o tempo de permanência, o de Schuyler dura 21 dias, usado em insuficiência renal aguda, e o de Permicate tem uma longa permanência, durando mais de 1 ano. É colocado no centro cirúrgico para insuficiência renal crônica. E o catéter de Permicate é mais flexível do que o catéter de Schuyler. Então essas são as diferenças dos 2 catéteres utilizados em hemodiálise. Então em hemodiálise pode-se utilizar a FAV, a fístula arteriovenosa, ou o catéter de Schuyler, ou o catéter de Permicate. Vamos falar sobre as vias do catéter, que é super interessante. Então, uma via do catéter, seja de Schuyler, seja de Permicate, ela é chamada de arterial, ela é vermelha. Ela irá retirar o sangue do paciente e levar em direção à máquina. E a outra via, chamada de venosa, de coloração azul, ela será responsável por devolver o sangue da máquina para o corpo do paciente. Porém, apesar da denominação arterial e venosa, o sangue retirado provém de um único acesso vascular. Tá? Então, a via vermelha e a via azul são as funções utilizadas na hemodiálise. Tá? Então, a via de saída é a via vermelha e a via de entrada é a via azul. E quando o catéter tem 3 vias, você tem aí na imagem a via utilizada para medicação. Essa sim pode ser utilizada pela equipe da enfermagem em unidade de internação. Se só tiver uma via, se só tiver 2 vias, não se pode utilizar o catéter para medicação, ok? Essa terceira via só existe no catéter de Schuyler. O catéter de Permicate não tem catéter de 3 vias, ok? Então, quais são os cuidados que a equipe de enfermagem deve ter com o catéter de hemodiálise, com os catéteres de hemodiálise? Higienização das mãos, sempre quando for manipular o catéter, a desinfecção dos conectores com suave alcoólico, ok? As trocas dos conectores, sempre conforme o protocolo da sua instituição, proteger o catéter durante o banho, porque tem muito risco de infecção. Tomar muito cuidados com as vias vermelhas e azuis, utilizadas somente para hemodiálise ou com prescrição médica. E é claro, a
heparinização desse catéter conforme prescrição médica do médico da hemodiálise aí do nefrologista. Então ele vai prescrever. Normalmente se faz 0,2 ml de heparina com 9,8 ml de água destilada. E normalmente é prescrito aí uma média de 3 ml aí no catéter venoso central para fazer a heparinização desse catéter para utilização na próxima sessão de hemodiálise. Assim o paciente não tem risco de perder o catéter ou de coagular uma das vias do catéter, ok? Espero que vocês tenham entendido aí o procedimento de hemodiálise, os catéteres de hemodiálise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e, é claro, acione por gentileza o sininho de notificações para receber a notificação dos vídeos que eu irei postar posteriormente. Obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.